Paz seja com todos. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2023. Eu quero louvar o Senhor por essa oportunidade. Eu quero orar a princípio. Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, eu clamo, Senhor, o sangue de Jesus sobre a minha vida. E mais uma vez, Senhor, eu peço que quero levar os meus pensamentos à obediência e à submissão de Cristo. Senhor, abençoa, Senhor, as vidas que vão entrar em contato com essa palavra. E eu peço, Senhor, em primeiro lugar, que a tua palavra produza em mim frutos dignos de arrependimento. E eu peço, ó Pai, que o Senhor venha tratar o nosso coração, que o Senhor venha, Pai, estar conosco, como o Senhor esteve com Jacó na sua trajetória. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Senhor, pelo teu Espírito. Senhor, não nos afaste da tua presença e não retira de nós o teu Espírito, mas restitui-nos, Senhor, a alegria da tua salvação. Pai, recebe o meu louvor e a minha adoração no nome de Jesus. Amém. Eu quero cantar aqui um corinho que eu aprendi, eu era criança, que diz assim: porque deixai que as ânsias do futuro perturbem hoje a paz no coração. O Pai que nutre os frágeis passarinhos garante a tua provisão, pois sabe não mudar e sempre te ajudar. O Pai que nutre os frágeis passarinhos garante a tua provisão. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Entre os lírios, no meio dos vales, está um amigo que é caro pra mim. Quero segui-lo isento dos males, vê-lo no céu com os anjos, enfim. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio dos céus. Por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. O meu futuro está nas mãos de Deus. Verei milagres que Ele prometeu. Me prostro ao Deus do céu. Sou igual a Daniel. Firme estou de pé, não nego a minha fé. O milagre que eu espero acontecer, somente o meu Deus pode fazer. Mudar a minha vida, mudar a minha história. Ó, vem, Senhor, agora, faz em mim o teu querer. Terei o que preciso, o Senhor me prometeu. O meu milagre vem de Deus. O que eu preciso está nas mãos de Deus. Tudo pode passar, não vou desanimar, nunca é tarde para um milagre que vem de Deus. Irmão, milagre só Jesus faz. E eu quero compartilhar com você uma palavra que já tem umas 30 horas que ela está no meu coração, e é algo assim que eu já preguei, que eu já falei, mas eu quero compartilhar de novo, porque a palavra de Deus, ela sempre se renova. E eu quero ler justamente uma parte, um trecho, uma porção da palavra do Senhor que eu nunca tinha lido. A história de Jacó. Jacó um dia, a mãe dele chama ele, a Rebeca, e fala assim para ele:
E foram Gênesis 27, a partir do verso 42. E foram contadas a Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela enviou mensageiros e chamou a Jacó, seu filho mais moço, e disse-lhe: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se a te matar. Agora, pois, meu filho, obedece a minha voz e levanta-te, foge para Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias até que passe o furor de teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão e ele se esqueça do que lhe fizeste. Então enviarei mensageiros e te trarei de lá, porque seria eu desfilhada também de vós ambos em um mesmo dia? E disse Rebeca a Isaque: Enfadada estou da minha vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposas das filhas de Et, como estas são das filhas desta terra, para que me servirá a vida? Olha que eu nunca tinha compartilhado a palavra nesse texto. Mas a verdade é que houve um conflito na casa de Isaque e Rebeca. Como acontece nas melhores famílias. Nas melhores famílias. E Rebeca percebeu que seria melhor separar os dois irmãos, os gêmeos, o Esaú do Jacó. Esaú estava muito indignado, irado com seu irmão. Porque todos nós, no nosso natural, a gente tem o instinto de justiça. Natural. E Esaú, ele vivia os dias dele pensando assim: quando meu pai morrer, meu pai tá velho, meu pai tá perto de morrer. Quando meu pai morrer, eu vou matar meu irmão, eu vou vingar o que meu irmão fez comigo, de me passar a perna. E Rebeca percebeu aquilo. E como é importante a figura de uma mulher, né? Porque às vezes a mulher percebe coisa que o homem não percebe. Por isso que as mulheres, elas são essenciais. E Rebeca mandou chamar Jacó, falou: meu filho, eu não quero perder você e o seu irmão no mesmo dia, porque se as coisas continuarem como estão, ele vai te matar, e eu vou perder ele, vou perder você. Então, meu filho, vai para a casa do meu irmão, vai morar lá um tempo, porque, como se diz, o tempo vai passar e a ira do seu irmão vai se aplacar. E a Bíblia diz que Isaque chamou, no capítulo 28, a Bíblia diz que Isaque chamou Jacó e falou para Jacó: filho, vai embora lá para a casa do pai da sua mãe, do seu avô, e lá você vai morar com seu tio, e ele tem filhas, e você vai casar com uma das suas parentas, do povo de Deus. E aqui é o primeiro ensinamento. Muitas vezes a gente sofre na vida, sabe por quê? Porque a gente tem casamento com jugo desigual. E Isaac falou para Jacó: Jacó, é para você casar com gente do povo, gente que teme a Deus, gente que crê como você crê, gente obediente a Deus, gente que tem Deus como Senhor, que tem o temor de Deus. E a Bíblia diz que Jacó obedeceu o pai dele. Só que Esaú ficou sabendo disso. E quando Esaú ficou sabendo do que o pai dele disse, do descontentamento do pai dele, Esaú partiu para um lado que muitas vezes a gente parte. Ele foi provocar o pai e a mãe. Sabe o que ele fez? Ele já era casado com mulheres que afligiam Rebeca, a mãe dele, de uma tal forma que a mãe dele falou: Jacó, eu não tenho nem vontade de viver. Pela forma, pelo comportamento das esposas do Esaú. Então, eu quero... E aí Esaú escuta aquilo e ele, para pirraçar, como diz o ditado, para picar o pai, a mãe, para provocar, ele vai lá no Ismael, que é outro povo que não temia a Deus, que não era da linhagem, e se casa. Para quê? Para provocar. E é outro ensinamento. Será que nós, na nossa natureza humana, a gente tem traços na nossa personalidade? Traços do homem carnal,
não do homem espiritual. Porque quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, a gente nasce de novo. A gente nasce uma nova pessoa. É tudo novo, é uma nova pessoa, é uma nova identidade, é uma nova maneira de falar, é uma nova maneira de se posicionar, são novas atitudes. É tudo diferente. Porque se não for assim, não existe um novo nascimento, não existe uma conversão genuína, uma mudança. Porque conversão é uma palavra que é do trânsito, que é você voltar. Você está indo para um caminho, você pega um desvio e retorna para o oposto. E nascer de novo, como Nicodemos um dia, Jesus falou para Nicodemos um dia, é porque é você ser diferente, deixar o Espírito Santo gerar um novo homem, uma nova mulher em você. E Esaú, ele estava carnal. Esaú, ele estava no humano, ele estava no natural dele. E ele, para provocar o pai e a mãe, ele casou justamente com mais mulheres, ele fez mais alianças, porque casamento é um pacto, casamento é uma aliança. E a gente é influenciado pelas pessoas que a gente casa. A Bíblia diz que no casamento você se torna uma só carne. Então você recebe e você dá também. E Esaú, ele fez isso para entristecer a mãe, que já estava cansada, fatigada, sem vontade de viver. Mas o Esaú fez isso de propósito. E Deus não quer que a gente faça isso. Deus quer que a gente peça para ele trabalhar o nosso caráter. E essa história que eu vim falar hoje tem a ver com mudança interior. A história de Jacó é uma história tão grandiosa que, se eu pudesse, eu ia ficar conversando aqui o dia todo. Mas a verdade é que a história de Jacó, ela tem traços, ela tem trajetórias que nós passamos na nossa vida. Jacó, ele teve que ir embora. Ele teve que sair de perto da mãe e do pai para ele sobreviver. E talvez na sua vida você teve que sair do meio dos seus parentes, você teve que sair de um ambiente que você não queria sair, de uma escola que você não queria sair. Talvez você foi obrigado a viver uma realidade que você não queria viver. Mas talvez você não tenha escolha, como Jacó não tinha escolha. E Jacó foi obediente. E como Deus se agrada da nossa obediência? A Bíblia diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é grato diante de Deus. E quando Jacó obedeceu, a Bíblia diz que a mãe conversou, o pai conversou e ele foi embora. E à noite ele foi para um lugar que ele estava sozinho. Ele deve ter passado solidão, ele deve ter passado medo. Ele estava longe da proteção de um lar, de um pai, de uma mãe. Um menino que foi bem criado, um menino que não saía da tenda de perto da mãe. Então, Jacó começou a viver desafios e uma realidade que ele nunca viveu. Algo diferente, algo assustador e desafiador. E às vezes Deus nos chama para trilhar essa trilha. Às vezes Deus nos chama para lugares para a gente sair da nossa zona de conforto, para que a gente possa crescer, para que a gente possa ser transformado, porque a nossa trajetória, as pessoas que nós relacionamos, os lugares que passamos, Deus usa para nos transformar, Deus usa para nos equipar, Deus usa para nos forjar, seja qual for. E lá foi o Jacó, o caçula da Rebeca. E à noite ele deitou, ele pegou uma pedra, pôs de travesseiro e Deus deu para ele um sonho revelado. E quem é irmão pentecostal sabe do que eu estou falando. Ele sonhou que ele viu uma escada que ligava a terra e o céu. E Deus permitiu, Deus abriu a visão espiritual dele e ele viu anjos descendo e subindo. E sabe o que eu me lembro? Eu lembro que quando nós oramos, quando nós dobramos o nosso joelho, quando nós derramamos nosso coração na presença de Deus, as nossas orações sobem. Mas depois, elas descem. Os anjos trazem a resposta. Ah, Francis Lane, eu não acredito nisso, mas a Bíblia fala isso em Daniel, que Daniel orou.
no primeiro dia. E que chegou o dia, depois de 21 dias, de 3 semanas, que o anjo veio e trouxe a resposta que Daniel buscou em oração, em humilhação, em propósito e em jejum. E Jacó, ele teve esse sonho e ele viu mais. Ele viu Deus em pé, lá no topo da escada. Que coisa extraordinária. Eu já ouvi várias histórias da Bíblia de Deus sentado no trono, como quando o profeta Isaías, ele fala que no ano que o rei Uzias morreu, ele viu o Senhor assentado no alto sublime trono. Teve que acontecer um reboliço, teve que acontecer morte, teve que acontecer transição de governo, teve que acontecer mudança, para que Isaías, só depois, Isaías pudesse ter a visão celestial, a visão que ele precisava. E a Bíblia diz que Isaías fala, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Então, nesse caso, Deus estava sentado, mas no sonho de Jacó, Deus estava em pé. E Deus faz uma promessa para Jacó, e eu tenho certeza que você que está me ouvindo, você já teve contato com a promessa de Deus. Deus já te fez promessas, seja diretamente na sua palavra, seja no seu coração, seja através de alguém. E Deus falou diretamente com Jacó e falou para ele que Deus ia abençoar, que Deus estaria com ele e que a descendência dele, Deus seria na descendência dele. Deus seria o Deus da descendência dele. Que coisa maravilhosa. A gente desejar que o nosso Deus seja o Deus da minha filha, do meu filho, do meu neto, do meu bisneto, do meu tataraneto. Porque Deus é um Deus geracional, de gerações. E aí ele tem aquele sonho e ele acorda. Quando Jacó acorda, ele tem um diálogo com Deus. Sabe por quê? Porque Deus, ele que criou a comunicação. Deus é que criou a boca, Deus é que fez os nossos ouvidos, Deus que nos deu a língua, Deus que fez as nossas cordas vocais. Deus ama a comunicação. E naquele dia Jacó comunica com Deus, ele fala, Deus, o Senhor, eu sei que o Senhor é o Deus do meu avô Abraão, o Senhor é o Deus do meu pai Isaque, mas eu quero dizer para o Senhor que se o Senhor me abençoar para esse lugar que eu estou indo, que eu tô com medo, que eu tô com receio, que eu nunca vivi isso antes. Se o Senhor for comigo e o Senhor me fizer próspero, o Senhor me der pão, o Senhor me vestir, o Senhor me der alimento e o Senhor me fazer um dia voltar para a casa do meu pai, o Senhor vai ser meu Deus. Então eu quero quebrar aqui alguns estigmas, porque às vezes a gente acha, Jacó não era convertido. Deus não era Deus de Jacó. E Gênesis fala isso, Gênesis 28. Se o Senhor me levar em segurança, de volta, um dia, para a terra de onde eu estou saindo, o Senhor vai ser meu Deus. E vai ter mais. Eu vou dar o dízimo. De tudo que eu produzir, de tudo que o Senhor me der, 10% eu vou devolver para o Senhor. Jacó fez esse voto com Deus e foi embora. E Deus abençoou. Sabe por quê? Porque onde existe obediência de filho para pai, tem a bênção. O sonho, a revelação do sonho foi depois que ele obedeceu a direção da mãe e do pai. Aí Deus se manifestou e fez uma promessa. E ele foi. E ele falou para Deus o que estava no coração. O nosso problema muitas vezes é que a gente esconde de Deus o que está no nosso coração. E Deus conhece, mas Deus quer que a gente comunique, que a gente estabeleça comunicação, diálogo, verdade, confissão na presença dele. E ele foi uma trajetória. E Jacó experimentou naquele lugar crescimento. Por quê? Porque ali ele sofreu. Ali ele foi enganado. Ali ele foi abusado no trabalho. Ali o tio dele, que era patrão e era sogro, enganou ele várias vezes, tentou roubá-lo, mas Deus revertia a situação. Deus revertia a situação. E eu quero te dizer que Jacó sempre foi fiel ao tio, ao serviço, e Deus o abençoou. Por mais que o seu tio tivesse mal intencionado, quisesse tirar vantagem do serviço dele, Deus estava com Jacó. Deus abençoava.
Cada vez que Labão trocava o salário de Jacó, Deus abençoava, Deus estendia a mão e abençoava. Por isso que a gente precisa entregar nas mãos de Deus e deixar Deus fazer. A gente não precisa sujar as mãos. A gente anda com inteireza na presença de Deus. E Jacó, ele começou a experimentar. E deve ter sido para ele amargo, deve ter sido para ele doloroso. Sabe por quê? Porque Jacó não foi criado para isso. Jacó foi super protegido pela mãe dele. Jacó era um filho caseiro, mas Deus precisava forjar nele um novo Jacó. Deus queria fazer dele um novo homem. E aí Deus permitiu ele passar por isso tudo, porque faz parte de amadurecer, faz parte do processo de Deus, a gente passar por muitas coisas para a gente experimentar Deus, experimentar o livramento, experimentar a provisão, experimentar o Senhor, conhecer Deus, conhecer o Senhor. E aí Jacó um dia, os anos passam, ele se casa 2 vezes, ele tem muitos filhos, Deus abençoa ele demais. Só que um dia Jacó escuta uma conversa. Ele escuta que os cunhados estão levantando falso testemunho contra ele, falando que ele estava roubando, que ele estava muito rico e que ele estava roubando o pai, né, o sogro. E Jacó escutou aquilo e aquilo não era verdade, sabe? E aqui eu quero parar outro ensinamento. Muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que Deus permite. Deus permite. Deus está vendo. Deus permite. Porque ele tem o controle, ele tem o domínio. E Jacó viu que os cunhados dele estavam culpando ele, chamando ele de ladrão. Não, ele está roubando nosso pai, por isso que ele está rico. E não era verdade. Era porque Deus, tudo que eles tentavam, tudo que Labão tentava fazer para usar Jacó para ele ficar mais rico, Deus revertia a situação. E Deus não é diferente hoje. Deus, ele desfaz. Deus, ele cuida do seu povo. Deus, ele zela do seu povo. Deus, ele vê todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. E Deus agiu por Jacó. Teve um segundo sinal. Esse foi o primeiro. O segundo sinal foi que Jacó um dia olhou para o rosto do sogro dele. E quando ele olhou para o rosto do sogro dele, ele viu que Labão, o rosto de Labão já não era mais um rosto amistoso. Eu quero ler até esse versículo. Gênesis 31, verso 2, diz assim: Viu também Jacó o semblante de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: Volta à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Eu quero te dizer, às vezes Deus está te dando sinais e você não está percebendo. Às vezes, acabou o tempo, é hora de você voltar. É hora de você resolver certas pendências. É hora de você voltar num lugar familiar que Deus quer que você resolva. Pecado não prescreve e o que a gente deixou mal consertado para trás, a gente vai ter que voltar e consertar. A gente vai ter que voltar e pedir perdão, a gente vai ter que voltar e conversar. E foi assim na vida de Jacó. Jacó, ele teve 3 sinais. O primeiro foi a maledicência dos cunhados. O segundo, ele viu que o semblante do sogro dele já não era amistoso mais. E terceiro, Deus falou claramente com ele. Eu quero dizer uma coisa aqui. Quando Deus tem uma grande obra na vida de uma pessoa, algo para Deus realizar através de uma pessoa, como canal, como vaso, como instrumento, porque nós somos barro, Deus vai falar diretamente com a pessoa. Diretamente. Como Deus falou com Paulo, como Deus falou com Pedro. Deus vai falar diretamente. E Deus falou diretamente com Jacó. Falou: Jacó, um dia você fez a oração.
Então agora está na hora de voltar. E Jacó sabia que ele estava indo para a casa do tio dele, mas que ele ia voltar um dia. Eu não sei para onde você precisa voltar, mas Deus quer que eu volte, que você volte. E eu achei lindo, porque, gente, essa palavra de Deus que ele mandou Jacó voltar era muito difícil. Para a gente que lê, para nós não é nada, mas só que ele tinha que voltar para reencontrar um irmão que ele deixou para trás com ódio dele, que queria matar ele. Era para esse contexto que Deus chamou ele para voltar. Deus não nos isenta de passar por situações difíceis, mas a Bíblia diz que Ele está conosco. E Deus estava com Jacó. Como Deus falou para Jacó, Jacó, você volta. É para você voltar para a casa dos seus pais. E eu vou estar com você. E Jacó volta. E quando ele volta, o seu sogro quer perseguir ele, quer fazer mal para ele. E Deus fala com o sogro dele de madrugada. Deus fala com o sogro dele para que o sogro dele não colocasse a mão em Jacó. Sabe por quê? Porque Jacó não estava indo embora porque ele queria. Ele estava indo embora na direção de Deus. E aí Deus, quando Deus está na direção, Deus, ele toma conta de tudo. Então, o próprio Deus se revelou a Labão, que era um ímpio, e falou para ele, não toca no Jacó. Não encosta sua mão no Jacó. Não faça mal. E aí realmente Jacó se encontrou com Labão e Jacó voltou. Quando Jacó voltou, Jacó ele tinha mania. O nome dele significa embosteiro. Então ele era cheio de articulação. Ele fazia as conversinhas nos bastidores, ele usava as estratégias, a inteligência humana, os estratagemas, as coisas dos homens, para fazer as coisas do jeito dele. E aí ele resolveu dar uns presentes para o irmão dele, mandar presente. Porque, na verdade, essa era a linguagem que ele transitava. Esse era o jeito dele de lidar com as coisas. Só que os empregados dele foram até o irmão dele e falaram, olha, o seu irmão veio aí com 400 homens para te encontrar. Imagina Jacó, o tanto que ele tremeu nas bases, o tanto que ele ficou. Por quê? Porque ele sabia o que ele tinha deixado para trás. Ele sabia do que tinha acontecido no passado. E era a hora que Deus queria passar a história a limpo. Sabe por quê? Porque Deus tinha algo novo para Jacó. Deus tinha algo para revelar para ele, a sua nova identidade. Deus queria dar para Jacó algo que homem nenhum poderia dar, que é uma mudança de caráter, uma mudança interior, uma revelação do céu, algo puro que desce do trono de Deus. Porque o que eu e você precisamos desejar, almejar para a nossa vida, é aquilo que é puro e vem do trono de Deus. Aquilo que o dinheiro não pode dar, aquilo que uma posição social não pode dar, aquilo que a influência não pode dar, aquilo que no âmbito humano, onde a gente transita, nós não vamos receber. Porque o que Deus quer fazer em nós é aqui dentro. Cura divina e libertação. É algo profundo. É algo no oculto, no profundo, no escondido. É algo que ninguém vê. E que só Deus vê e que só Deus pode fazer. E Jacó foi muito abençoado. Tudo o que ele queria, Deus deu para ele. Até Deus respeitar ele do voto que ele fez. De Deus dar um tempo para ele. E eu quero te perguntar, você tem pedido para Deus as coisas? Deus te deu? O carro que você sonhava, a casa, a profissão, a posição que você queria? Só que agora Deus quer mais. Deus quer uma entrega maior. Deus quer a sua rendição. Deus quer seu coração todo. Deus quer o seu tempo. Deus quer as suas motivações. Deus quer ser Senhor sobre tudo. E Deus quer trazer cura e libertação. Deus quer te revelar algo que você nunca imaginou. Deus quer te mostrar e te fazer conhecer algo que você jamais sonhou que ele pudesse pensar sobre você. E Jacó não imaginava que Deus já o havia escolhido desde o ventre da mãe dele. A Bíblia diz que alguém disse para Rebeca que havia 2 povos dentro do útero dela e que o mais novo, o mais velho, seria servo do mais novo. Deus já tinha escolhido Jacó e Jacó não sabia disso.
mas vai chegar um momento que ele vai encontrar com Deus. Então eu quero te dizer, eu quero te animar. Não fique triste com a sua trajetória. A vida não é fácil para ninguém. Mas eu quero te convidar para você ler a história de Jacó. E para você pedir a Deus, para Ele clarear no seu coração, para você se perceber na história, numa caminhada difícil, solitária, árdua, de mudanças, de dificuldades, de adversidades, mas uma caminhada de crescimento, de mudança, de conversão, de nascer de novo, de ser transformado no caráter, de ser transformado nos afetos, de receber de Deus um novo coração, um novo espírito, uma nova maneira de pensar, que a Bíblia diz que os que são nascidos de Jesus, do Espírito Santo, eles têm a mente de Cristo, uma mente diferente, uma mente que pensa diferente, uma mente que percebe o que antes a gente não percebia, porque a gente era cego, era tampado. E Jacó, ele pega tudo que ele tem. A Bíblia diz, o Vale de Jaboque. Eu falei lá no Instagram agora só sobre o Vale de Jaboque. Se você quiser ir lá, eu falo só sobre essa parte. Jacó pegou tudo que ele tinha, ele passou para o outro lado. Talvez Deus quer que você pegue hoje, mas eu estou falando no sentido emocional. Você pegar tudo, falar, Deus, o Senhor já me deu o casamento, o Senhor já me deu o marido dos sonhos, a esposa dos sonhos, a graduação dos sonhos, o carro, as viagens, eu cheguei longe, eu tenho influência, eu sou respeitada, respeitado, eu cheguei num lugar tão alto, mas dentro de você sente que não tá bom ainda. Você sente que quando tudo não é o suficiente, como Jacó sentia. Ele sentia não abençoado. Ele se sentia talvez amaldiçoado. Porque a Bíblia diz que ele pegou tudo que ele tinha, tudo que ele conquistou, tudo que Deus deu, tudo que ele sonhou, tudo que ele lutou com as mãos dele para conquistar, ele colocou do outro lado e ele ficou sozinho. Ele e Deus. E Deus quer levar eu e você para esse lugar. Deus nos quer levar para esse lugar. Que a gente vai estar sozinho. E que o que a gente tem, o que a gente conquistou, o que a gente aprendeu, o que a gente fez até hoje, para Deus isso não é nada. E Deus quer tratar com o nosso coração. Deus quer tratar com o nosso coração. E Deus quer tratar o nosso caráter. E aí naquele vale de Jaboque, a Bíblia diz que Jacó lutou, porque eu e você não podemos negar que uma coisa Jacó tinha, ele era um homem batalhador. Jacó era um homem que não desistia. Jacó era um homem que lutava, que empreendia. E ele lutou a noite inteira com o anjo do Senhor, com aquela representação celestial, materializada na terra. A Bíblia diz que ele lutou a noite toda e quando o dia amanheceu, aquele varão falou para ele, eu preciso ir embora. E Jacó falou, eu não te deixo ir, se você não me abençoar. Mas Jacó já tinha sido tão abençoado, ele já era pai de um monte de filho homem, que era maravilhoso no contexto dele. O pai dele abençoou ele era próspero, ele era rico, ele era destaque, ele tinha 2 esposas, mas aqui dentro faltava. A palavra do Senhor diz assim, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Deus quer tratar aqui, Deus quer curar aqui, Deus quer converter aqui. Não adianta. E eu quero parar aqui e cantar uma música que diz assim. O brilho deste mundo se apaga ante ti, e a glória desta terra nada é, pois tudo cai em tua presença, ó Deus, formosa é tua presença, Senhor. Tua presença está aqui, tua presença está em mim, e o teu povo te recebe adorando a ti.
Formosa é tua presença, Senhor. Jacó precisava de algo que só Deus podia dar. E quando ele falou, o varão falou para ele: quem é você? Ele falou assim: olha, eu sou Jacó. Eu sou o gêmeo caçula, eu sou o menino que eu nasci segurando o calcanhar do meu irmão, aí o povo me pôs esse nome. Ou nome feio, ou nome cheio de rótulos, ou nome cheio de estigma. E aonde eu vou, o meu nome me precede. Aonde eu vou, esse nome parece que tem em mim um ranço do que esse nome significa, do peso desse nome. E eu preciso sentir abençoado. Eu preciso ser abençoado aqui dentro, no meu interior. Gente, isso é cura divina e libertação. Isso não tem homem na terra que faz, isso não tem mulher na terra que faz, isso não tem livro, não tem. É do céu. Porque é Deus que fez, e foi Deus que fez Jacó. Deus conhecia Jacó e escolheu Jacó lá na barriga da mãe dele. Deus já sabia. E aí, aquele varão fala para ele: pois você não vai chamar mais Jacó. Você vai se chamar Israel, príncipe com Deus, porque você lutou como um homem com Deus e você prevaleceu. Ele venceu, ele conquistou. A maior conquista, na minha opinião, que Jacó teve foi a libertação e a cura interior que ele recebeu. Ele era abençoado do lado de fora. Todo mundo olhava para ele, mas aqui dentro ele se sentia nada. Mas o dia que ele estava sozinho, que ele deixou todas as suas potencialidades do outro lado, que ele não usou nem o estratagema, e que ele derramou o coração e confessou para Deus quem ele era, a dor dele. Sabe por quê? Porque você tem uma dor e eu tenho uma. Você tem um passado e eu tenho. Você tem uma história e eu tenho uma. É uma jornada, é uma saga. É uma caminhada com Deus. E às vezes a gente quer entender coisas que não tem como entender. Não tem como. Para começar, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, que o homem que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele é guiado, é igual o vento. Não sabe para onde vem, nem para onde vai. Assim são todos aqueles guiados pelo Espírito Santo de Deus. E Jacó, ele passou por esse momento e Deus desvendou para ele. Falou: Jacó, você não é usurpador, meu filho. Você não é o nome que colocaram, o estigma. Você é príncipe. Você é homem lutador, você é homem que luta com Deus e persevera, porque vejo em você sinceridade, vejo em você busca na minha presença, vejo em você temor, vejo você em sinceridade. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não vai desprezar. E naquele dia, aquela roupa de culpa, aquela roupa de estigma, aquela roupa, aqueles rótulos daquelas pessoas, caiu por terra, porque aonde a glória de Deus ela chega, cai por terra as trevas, cai por terra em nome de Jesus, não prevalece. Não prevalece. E naquele dia, Jacó experimentou algo sobrenatural. Ele experimentou o toque de Deus e ele ficou manqueba. Para o povo, manqueba assim, ele foi tocado no nervo da coxa, então a perna dele começou a movimentar diferente. Ele foi marcado. Os homens e mulheres que têm um encontro com Deus são marcados. São marcados. São transformados. São libertos. E Deus desvendou para ele: filho, você não é enganador. Você para mim sempre foi príncipe. Você para mim sempre foi Israel. Você sempre para mim foi escolhido, foi eleito, porque eu te escolhi no ventre da sua mãe. E essa palavra eu quero ministrar para você hoje. Eu quero liberar essa palavra. Você é aquilo que o Senhor, que está no coração de Deus. E deixa Deus restaurar sua identidade. Deixa Deus curar as suas dores. Deixa Deus, fique sozinho com o Senhor. Vamos pegar o exemplo do Jacó. Vamos pegar tudo que é nosso. Tudo. E vamos colocar do outro lado.
e vamos nos colocar sozinhos na presença de Deus. É só você e Deus, não cabe mais ninguém. Não cabe mais ninguém. É uma porta que você tem que entrar, como diz Mateus, estreita. Porque a porta que conduz para o céu, ela é estreita. E a Bíblia diz que são poucos que entram por ela. Ela não é larga, ela é estreita, não cabe mais ninguém, é você e Deus. Entra pela porta. A porta da mudança. A porta da confissão. A porta do quebrantamento. A porta de deixar para trás o velho homem. E eu quero declarar aqui, pois aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas, elas já passaram, e eis que em Cristo se fizeram novas. E aquele dia no Val de Jaboque, as coisas se fizeram novas na vida de Jacó. Ele saiu diferente. Ele saiu de lá se sentindo abençoado. Porque uma coisa é você ser validado e abençoado lá de fora. Outra coisa é quando Deus te abençoa, você sente aqui dentro. Você é curado aqui dentro. Você é liberto aqui dentro, é diferente. E ele saiu curado aqui dentro. Porque o que ele tinha do lado de fora não era suficiente para produzir a cura interior, a libertação que ele precisava do lado de dentro. E ele sai daquele lugar e ele encontra com Esaú. E quando ele encontra o irmão dele, ele corre para encontrar o irmão dele. Corre. E ele olha para o irmão dele e ele fala: eu estou vendo Deus em você. Deus quer nos levar para esse lugar. Para a gente olhar para as pessoas e ver Jesus nelas. Porque se a gente olhar para as pessoas e ver Jesus nela, o nosso orgulho, o nosso preconceito, o nosso desrespeito, as nossas ações vão mudar. Por quê? Porque nós tivemos um encontro com Jesus. Com Jesus. Então eu quero parar por aqui e eu desejo que Deus te abençoe. E que você experimente na sua vida, e que eu experimente na vida, todo dia, esse encontro no Vale de Jaboque. Para que Deus venha nos converter das coisas que a gente tem que deixar, para que Deus venha nos transformar e para que nós possamos escutar dele, buscar nele a nossa verdadeira identidade de filha, de filho amado por Deus, de Israel de Deus. Príncipe, porque como homem lutaste com Deus e prevaleceste. Deus te abençoe, Deus me abençoe. Amém.